bíblica é uma maneira emocionante e envolvente para as crianças aprenderem as histórias surpreendentes da Bíblia. Tem como objetivo despertar o interesse das crianças pelas histórias favoritas da Bíblia. That's cool. Hey sis, which picture is different? That one. Cada livro contém mais de 40 imagens prontas para colorir e páginas de atividades destinadas a envolver as crianças e ao mesmo tempo ensiná-las sobre a palavra de Deus. É uma maneira maravilhosa de estimular o interesse da criança pelas coisas de Deus. Vamos colorir uma história bíblica está disponível no Ministério Jimmy Swaggart. Vamos colorir uma história bíblica? It's more than just a coloring book. Te ajuda a entender melhor os versículos. Quando tenho dificuldade de entender o significado dos versículos, as anotações me ajudam a entender o que o Espírito Santo está dizendo e o que o versículo significa. Bem, eu amo a Bíblia do Crossfire porque depois de todos os capítulos tem uma página onde o pastor Gabriel explica sobre o capítulo. Então, assim, tem me ajudado muito. E o meu favorito é onde ele fala sobre tomar posse. Então, tem me ajudado muito e explica tudo muito bem. Bem, explica as Escrituras e te mostra como que a palavra de Deus está relacionada ao que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Porque quando eu estou confuso com o versículo, eu vou para os comentários e aí me explica muito bem o que o versículo quer dizer. Elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Muito bem, estamos de volta. Olha, você acredita, Bob, e talvez você esteja 100% correto, que Simão, ele não aceitou a Jesus. E eu quero dizer da seguinte maneira, eu me inclino para crer nisso. Posso estar errado. Eu acredito assim, porque lendo os evangelhos e lendo o livro de Atos, que diz que não é só porque a palavra acreditou é usada, que quer dizer que sempre é no positivo. E eu lembro de João, e João, várias vezes no Evangelho de João, ele usa a palavra acreditou em referência às pessoas que acreditaram nele, mas o contexto ali diz que a fé deles não era real. E a palavra pistos, que é fé, foi usada, a mesma palavra que foi usada em outras passagens para o tipo correto de fé. Talvez acreditaram nos milagres dele, mas não necessariamente na pessoa dele. Sim. Então, acho que quando você lê isso em seu contexto, o que vai ser falado depois por Pedro para ele, Pedro foi guiado pelo Espírito Santo para falar o que falou sobre o coração de Simão, sobre a condição do coração dele. Ele não estava pensando de maneira errada. Sim, cristãos, todos nós podemos pensar de maneira errada, mas acho que foi mais do que isso. Foi o coração dele de que Pedro estava falando ali em suas palavras. Então, acredito que, no contexto, pelo menos na minha opinião, tem a ver com o fato de que ele tinha, a crença dele estava mais em um reconhecimento mental. A fé dele, sim, estava em Cristo, mas com a motivação errada, pela razão errada, não para salvá-lo de seu pecado, mas só para seguir o resto, porque o resto das pessoas ali acreditaram. E ele pensou, então, que pudesse comprar o dom de Deus. E quando Pedro trouxe essa, não é bem uma acusação, mas quando trouxe essa palavra de juízo sobre ele, então Simão, não Pedro, mas o mágico, disse no versículo 24, orem por mim ao Senhor, para que nenhuma dessas coisas que você declarou venham sobre mim. Essa oração não foi bem um arrependimento, mas é que eu não quero que isso aconteça comigo. Então, ore por mim, ao invés de se arrepender. Quando olhamos para outras conversões, como no livro de Atos, por exemplo, Cornélio, e olhamos também para
Filipe, ou o carcereiro de Filipe, que Deus salvou ele e a casa dele. E outras conversões no livro de Atos. Atos 2, o que é que devemos fazer para sermos salvos? É muito diferente de Simão e a reação desse mágico. Existem argumentos fortes dos dois lados, mas eu acredito que ele foi salvo, que ele ouviu a palavra e uma mudança aconteceu. As evidências que o Bob mencionou tão bem também podem ser usadas para o outro lado, que ele estava inclinado a não acreditar. Acho que não vamos poder responder isso aqui hoje, mas eu acredito sim que a salvação é algo simples. Não é algo que você precisa ter tudo alinhado e preparado. Deus olha para o coração de alguém. Você não tem que saber tudo, você não tem que ter tudo perfeitamente alinhado. E sei que todos concordam com isso. Então eu vejo um homem que pensava muito em ser grande. Não é fácil largar certos raciocínios, mas o evangelho, quando entra na vida de alguém, é o começo das mudanças e elas têm que acontecer. Ou então, o que Pedro falou para ele vai acabar vencendo ele e vai destruir a fé que ele tem. Olha, temos que deixar nas mãos do Espírito Santo, porque o Bob mencionou coisas muito boas e você também mencionou, mas podemos ler comentários diferentes e encontramos outras pessoas dizendo a mesma coisa que estamos dizendo aqui hoje. Leia o versículo 13 e vamos mudar o assunto aqui um pouco. O próprio Simão abraçou a fé. A evidência é que Simão entregou a vida e o coração para Jesus. A palavra acreditou aqui é usada exatamente como foi no versículo anterior, que significa salvação. E tendo sido batizado, nos dias que Filipe viu evidência o bastante de arrependimento e fé em Cristo, que batizou Simão exatamente como foi com os outros. Acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Prestou muita atenção no que Filipe estava fazendo e viu que não tinha nenhum truque envolvido ali. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram dizer que Samaria recebera a palavra de Deus, que eles foram salvos, enviaram-lhe Pedro e João. Veremos o porquê em breve. Os quais, descendo para lá, oraram para eles para que recebessem o Espírito Santo. Por isso eles vieram, e essa é a importância de um cristão ser batizado no Espírito, porquanto não havia o Espírito Santo ainda descido sobre nenhum deles. Felipe tinha pregado a salvação, mas não tinha pregado o batismo com o Espírito Santo.